Olá, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Criminis. Hoje temos connosco Ricardo Loureiro, sociólogo e investigador no Observatório Europeu das Prisões e no CIES, Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do ISCTE, e está hoje connosco para falar sobre crime, punição e prisão. Bem-vindo, Ricardo, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, olá a todos e a todas, e eu pessoalmente agradeço também o vosso convite e parabéns também pela iniciativa, que me parece muito pertinente, e quanto mais espaço tivermos para falar de diversidade de temas nestas matérias, acho que melhor, e creio que esse é o mesmo o caminho que devemos fazer. Obrigada, Ricardo. Tu, de facto, tens trabalhado esta questão a grande temática do crime, punição e prisão. Queres nos falar um pouco deste teu trabalho ao longo dos últimos anos? Sim. Primeira questão, eu cresci num subúrbio de Lisboa e, portanto, interpretei e convivi de perto e muitas das vezes com a questão da exclusão social, e ao longo dos tempos fui-me envolvendo no associativismo de uma forma geral, em tudo o que tinha a ver com áreas de combate à exclusão e até de discriminação. Uhum. E acabei depois por fazer um percurso que me levou ao associativismo em torno das questões prisionais, nomeadamente na ACED, que era uma associação basicamente que recebia queixas de familiares, pessoas presas e de profissionais, e no fundo tentava dar um suporte no exterior e de encaminhamento a essas queixas e denúncias e às vezes propostas sobre as práticas em contexto prisional. E, portanto, esta questão da prisão desde cedo começou a entrar nas minhas áreas de interesse, quer associativa e depois quer académica, a partir do momento que depois acabei por estudar Sociologia no ISCTE, e, portanto, acabei por relacionar a minha experiência associativa com o meu trabalho, na altura, em licenciatura, muito em torno destas questões da criminologia, da questão da punição e, muito especificamente, sobre as questões da prisão, no sentido de tentar interpretar melhor e conhecer melhor. Este processo levou-me depois a colaborar com o Observatório Europeu das Prisões, que nasce precisamente no ISCTE, e uma proposta do professor António Pedro Dores, em 2010, creio, ou 2001, aliás, peço desculpa, que só se materializa depois já em 2015, 16 mais ou menos, e portanto acabei por integrar também a equipa do Observatório Europeu das Prisões, a equipa portuguesa, porque o Observatório é constituído por uma rede de organizações, entidades e pessoas a nível europeu. E aí também surge a oportunidade de investigar mais do ponto de vista académico questões relacionadas com as prisões, seja as condições de detenção nas prisões na Europa, as alternativas, agora um último projeto sobre a radicalização em contexto prisional, e portanto ao longo do tempo continuo a conjugar a parte associativa neste momento já com a parte mais da investigação por via do observatório, e no fundo de forma permanente as questões do crime e a questão da punição e do desejo punitivo, onde também nos últimos 2, 3, 4 anos tenho interessado particularmente mais, e a prisão acaba por ser temas transversais ao longo deste percurso. Sem dúvida, sem dúvida. E já agora, Ricardo, já que estás tão por dentro, digamos, do contexto prisional, e como em jeito de quase de introdução, que principais problemas destacarias, digamos, associados ao contexto prisional? Tenho a certeza que poderíamos estar a falar deles a tarde toda, mas assim de forma breve, quais seriam os principais problemas que atualmente destacarias ao nível do contexto prisional? Sim. Eu aí vou recorrer, para ser o mais científico possível, das estatísticas do Conselho da Europa, das estatísticas penais anuais, portanto o Space One e o Space Two, que estão disponíveis online, relativas aos 47 Estados-membros da Europa, relativamente a 2019. E esses indicadores, ao longo dos anos, e quer os relatórios do Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa e até o Comitê contra a Tortura da ONU, e outras organizações, estou a pensar, por exemplo, na Ordem dos Psicólogos em Portugal e da Ordem dos Enfermeiros também, têm evidenciado questões críticas sobre as prisões, mesmo próprios profissionais, os guardas também o têm feito, as famílias e as pessoas presas.
em todo o caso, eu acho que vale a pena ter plena consciência do quão crítico as prisões em Portugal são, nomeadamente por comparação com outros países na Europa. E olhando para estes indicadores do Conselho da Europa, numa escala de muito baixo a muito alto, onde muito alto corresponde a um valor superior em 25% à média europeia e muito alto corresponde a um valor superior em 5 a 25% à média europeia. Quando olhamos para a população prisional, o indicador que nos é apresentado relativamente aos dados de 2019 é que a população prisional é alta, ou seja, estamos acima da média europeia entre 5 a 25%. Uhum. A feminização da população prisional, das mulheres presas precisamente, tem uma escala de muito alto, estamos 25% acima da média europeia. Os presos estrangeiros, a escala apresentada alto. Presos com mais de 50 anos, a escala é muito alta. Somos, em 2019, o quarto país com a população mais envelhecida dos 47 Estados-membros da Europa. A duração média de prisão também muito alta. Aqui Portugal quase que lidera a linha, a hierarquização, estando no segundo lugar com a duração média de prisão maior da Europa. As penas de prisão em Portugal são 3 vezes mais longas do que a média europeia. Os suicídios muito alto e a mortalidade também alta, sendo que, por exemplo, em 2012 a taxa de mortalidade em Portugal era praticamente o dobro da média europeia. E, portanto, estes indicadores devem alertar-nos e mobilizar-nos coletivamente para tentar perceber o que é que se passa, para propor alternativas e propostas, mas também não devemos deixar de ser críticos e críticas sobre precisamente estes dados que eu acho que de alguma forma nos devem envergonhar em termos do que são as prisões em Portugal e do que estes indicadores revelam quanto ao sistema prisional português. Uhum. Ricardo, e pegando nisto, perguntar-te-ia como é que encaras esta dicotomia entre a retribuição e a ressocialização? Em 2020 ainda temos reflexo da reforma de 36? Do que conheço da reforma de 36, embora não tenha estudado muito, ela acabou por ser reconhecida a nível internacional, por muitos especialistas estrangeiros, como uma reforma muito progressista em matéria de direito e de questões penitenciárias. Eu acho que ainda assim, mesmo nos dias de hoje, a legislação em geral ela é boa e é reconhecida, eu, por exemplo, partilho com os colegas do Observatório Europeu das Prisões, é reconhecida como muito progressista. Agora, a grande limitação e que é reconhecida por muita gente, nomeadamente em Portugal, é que a aplicabilidade da lei em contexto prisional é bastante limitada e, portanto, há quem diga que o direito fica à porta das prisões e o direito fica à porta das prisões cotidianamente, e estamos a falar de prisões que é a grande maioria, no fundo, da responsabilização do Estado e, portanto, aí parece-me particularmente mais crítico, de consideração que não temos uma privatização das prisões, como por exemplo em algum tipo de países, e portanto essa evidência torna-se particularmente preocupante, mesmo que houvesse essa tal privatização nesses moldes. A mim parece-me preocupante desse ponto de vista, porque quando estamos a falar do facto de o direito ficar à porta das prisões, estamos a falar da violação do direito cotidianamente, e portanto isso exige, no meu ponto de vista e do ponto de vista do trabalho que tenho feito com outros colegas também, uma necessidade de mudar de um sistema punitivo retributivo que assenta essencialmente na ideia clássica e desumanizadora, diria eu, assenta na ideia do castigo, para um sistema transformativo e de corresponsabilização das pessoas, seja das pessoas infratoras, seja uma corresponsabilização coletiva da sociedade, das comunidades, sobre a possibilidade de intervir no sentido até mais preventivo dos próprios crimes. Ou seja, a ideia conceptual que acabámos por construir a determinada altura, também no Observatório, era a ideia de trazer da margem para o centro. A prisão, essencialmente, o que faz é colocar as pessoas à margem e, portanto, é um mecanismo de exclusão puro e duro, e é um mecanismo opressivo também, enquanto que a proposta que temos elaborada, nomeadamente no Manifesto para uma Nova Cultura Penal, que acabamos por criar no próprio Observatório da Europa das Prisões, é, no fundo, trazer essas pessoas para o centro. E trazê-las para o centro é
conhecê-las, aprofundar o conhecimento realmente que as leva a cometer determinadas infrações, práticas, e a partir daí poder criar mudanças, nomeadamente trabalhando muito na dimensão preventiva, coisa que pouco fazemos, portanto de uma forma estrutural, em muitas dimensões, pouco investimos na prevenção e muito investimos na punição, nesta lógica de que a prisão é quase a solução para esta dimensão. E portanto, todos nós acabamos, e todas acabamos por ter uma responsabilidade social para promover esta mudança. E essa mudança deve estar efetivamente alinhada com a promoção de direitos humanos e envolvendo-nos a todos e a todas de uma forma transversal, público, privado, ONGs, empresas, pessoas. E já agora, Ricardo, falavas há pouco portanto, socorrendo também de dados do Space, que nós em Portugal situamos-nos, portanto, muito acima da média europeia, também ao nível das punições mais longas. E a minha questão vai no sentido de perceber como é que analisas um potencial crescimento do populismo punitivo em todo o mundo, mas também e em particular em Portugal. Relativamente ao populismo punitivo e ao desejo punitivo, dar nota primeiro que ele não surge na modernidade, portanto faz parte de um processo social e histórico das sociedades em geral e, portanto, ele é precisamente também uma construção social dinâmica que varia de contexto para contexto e por vezes até de país para país. Em todo o caso, ela é uma construção social em favor do que são os sistemas opressivos. Depois, dentro desta ideia do punitivismo, eu diria que a própria definição de criminosos, eu utilizo muitas vezes as aspas quando me refiro a criminosos, creio que tem já em si também parte do que o desejo punitivo pressupõe, ou seja, ao criar a montante a ideia de que o outro é diferente, de que o outro é desconhecido e, portanto, cria uma lógica de oposição entre nós e os outros, nomeadamente nós, os não criminosos, e os outros, os criminosos. E obviamente que quando estamos a criar lógicas dicotómicas até de oposição, neste caso em particular estamos a criar a ideia de desumanização das outras pessoas. Ora, mesmo do ponto de vista histórico, a questão da ideia de quem comete crimes, ou das pessoas criminosas, entre aspas, varia de um momento para o outro e historicamente tem variado. Por exemplo, para que se perceba isto, as mulheres que recorreram à interrupção voluntária da gravidez em determinadas alturas, quando nomeadamente era crime, eventualmente elas seriam consideradas criminosas. Agora, é evidente hoje que, quer do ponto de vista científico, social e político, criminalizar, por exemplo, a IVG é um completo absurdo. Por outro lado, o punitivismo acaba também por alimentar uma moral social, também cujo objetivo acaba por não ser muito claro para a sociedade em geral, ou seja, também não sabemos muito bem o que é que daí vamos retirar dessa ideia punitiva. E por outro lado, referir também que, do ponto de vista ideológico, quer à direita e à esquerda, com regularidade identificamos expressões e demonstrações deste tal desejo punitivo. E eu diria que o desejo punitivo, por um lado, serve de instrumentalização política, cria bodes expiatórios, como se de uma solução mágica se tratasse, e por vezes está aliado com outras formas de opressão. Na verdade, muitas das vezes até, e aí faço até alguma crítica, muitas vezes quando se pretende combater um determinado sistema de opressão, recorre-se muitas vezes à punição, ao desejo punitivo e à prisão como uma solução de combate dessa determinada opressão. Ora, isso não deixa de ser contraditório, primeiro, e por outro lado implica também o reforço de um outro sistema de opressão. Ok. Ricardo, e que desafios encontras para as finalidades das penas, como nós as conhecemos, num futuro muito próximo, à luz de tudo isto que acabaste de dizer? Ou seja, eu diria que cerca de 2 séculos do uso das penitenciárias, de sistemas punitivos e de prisões em particular como instrumentos centrais da execução de penas,
a evidência é que os problemas se têm mantido. E, portanto, diria que isto é importante reconhecer alguma falácia, pelo menos da forma como tem sido essa abordagem sobre o papel da prisão, porque os problemas transversais mantêm-se, quer sejam a questão dos maus-tratos, quer seja a reincidência e, por outro lado, os elevados custos sociais e financeiros que as prisões têm, seja para os seus profissionais, porque, por exemplo, do ponto de vista da saúde mental de quem trabalha em contexto prisional e dos guardas prisionais, por exemplo, em particular, as questões do suicídio são também muito preocupantes, tal como são com evidências, nomeadamente dos tais dados que há pouco referi, junto da própria população prisional, e, portanto, estamos precisamente a falar de um sistema opressivo, seja para quem está ali, de alguma forma, obrigado, por via jurídica ou penal, quer quem está ali no exercício das suas funções profissionais. E, portanto, acho que isso deve nos obrigar a repensar o que são as prisões e o que pretendemos das prisões. Precisamente elas são um sistema de opressão na sua base e do ponto de vista da sua construção histórica, o pressuposto assenta na desumanização das pessoas e esse pressuposto acaba de alguma forma por ainda hoje estar presente. Eu acho que vale a pena, por exemplo, fazer aqui uma relação com a questão do confinamento também. No fundo, nós todos e todas hoje acabamos por nos aperceber que o confinamento acaba por condicionar-nos e condicionar o que nos define a todos e todas enquanto seres humanos. Ou seja, relativamente à nossa capacidade de decisão e de ação. Essa capacidade de decisão e ação é o que permite também criar a nossa própria identidade. Ora, esta limitação que sentimos especificamente durante o confinamento, com muitos e muitas de nós com privilégios, portanto, relativamente ao tipo de habitação, de edificado, outros nem tanto, e outros nem tanto, como é evidente, mas ainda assim esta limitação tem impactos, começa a ser mais falado e estudado também impactos na nossa própria autonomia e nossa saúde mental. Ora, a prisão faz isso de uma forma muito mais violenta e desumanizadora na medida em que reduz a pessoa ao corpo. Ou seja, há aqui um mecanismo propositado que tende a desconstruir e a desmontar a identidade daquelas pessoas, o que evidentemente isto tem impactos do ponto de vista psíquico altamente violentos e, por outro lado, em nada contribuem para a reinserção social. Sim. Por último, eu diria que vale a pena libertar esta ideia da filosofia das penas assentes no castigo para uma lógica da tal ideia do conceito da margem para o centro que vos falava. Ou seja, os crimes que ocorrem devem servir essencialmente para que nós possamos evitar novos crimes. E isso implica olhar de forma séria para os diversos tipos de crimes, de forma individualizada, com perspectivas multidisciplinares, diversas, sem preconceitos e, portanto, desmontando também os estigmas que a montante existem sobre uma pessoa que comete um crime. Porque só assim eu diria que, eventualmente, nós podemos ter os pressupostos que nos permitam passar para um novo paradigma penal e que assenta essencialmente nos tais princípios de direitos humanos pelo qual tanto reivindicamos. E, portanto, passar do tal sistema de punitivo para um sistema transformativo e de responsabilização, onde precisamente a finalidade da pena é a prevenção dos crimes pela responsabilização pessoal dos infratores, manifestada nomeadamente pela sua adesão a formas de intervir inclusivas e não exclusivas. Uhum. E de facto, a partir daquilo que tu acabas de dizer, só me surge uma ideia que é: há ainda muito para investigar e estudar sobre os contextos prisionais, e há muito trabalho a fazer, não só ao nível, obviamente, do académico e científico, mesmo na prática há ainda muito para fazer. E já agora, Ricardo, também para finalizar, e até porque nós não conseguimos mesmo estar aqui mais tempo à conversa, diz-me, para quem tiver mais interesse sobre estas questões, sobre o grande domínio do crime, da punição e da prisão, onde é que pode encontrar o teu trabalho? Do ponto de vista mais académico, como referia, nos dois sites do Observatório Europeu das Prisões, portanto estão disponíveis online, quer o site do Observatório Global, quer o site português
que depois vos disponibilizarei. Portanto, aí encontram todos os trabalhos onde eu e outros colegas temos feito também um pouco desta reflexão e de alguma partilha do que vos trouxe aqui hoje. Eu estou disponível, evidentemente, se quiserem entrar em contacto, o e-mail está disponível também no site do CIES. Depois, há outras duas coisas onde estou envolvido em torno das questões da prisão e que, se as pessoas tiverem interesse, acho que pode valer a pena. Um é o projeto Lado P, é um projeto financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian por via do programa Partis, portanto, Intervenção Social e Arte, onde a entidade promotora é o Teatro do Silêncio, em parceria com uma produtora de cinema, Vende-se Filmes, e na qual eu sou responsável pela área social do projeto, e, portanto, também no site da Gulbenkian encontro alguma informação do projeto, nomeadamente alguma notícia que saiu recentemente. E depois eu acho que vale a pena também partilhar o que é a Rede Integrados, que é uma plataforma recente, que surge em contexto de confinamento, e portanto também não deixa de ser interessante que o confinamento, quase que eu falo um pouco por mim, nesta necessidade de me cruzar com outras pessoas que trabalham sobre prisões, de fora ou dentro das prisões, e acabamos por encontrar aqui um ponto de encontro, que é uma plataforma que junta organizações, projetos e pessoas que trabalham sobre prisões, e portanto acho que eventualmente vale a pena também conhecer, porque é um espaço aberto e portanto onde as pessoas também que possam ter interesse se podem envolver ativamente, sendo que a rede não tem qualquer personalidade jurídica, é precisamente uma plataforma informal e portanto está aberta a toda a gente. Ok. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Nós vamos colocar os links para te encontrar na descrição deste podcast. E a todos e todas que nos ouviram, se gostaram deste episódio, não deixem de partilhar e enviar as vossas sugestões através das nossas redes sociais. Às quintas-feiras, quinzenalmente, estaremos aqui à conversa com especialistas nos diversos domínios do crime. O Criminis está disponível no website cigep.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas Spotify, Apple Podcast e SoundCloud.